Olá! Como saber se uma treliça é eficiente? Treliças são um dos elementos mais utilizados em estruturas metálicas e madeira também, mas são elementos que, se você entregar a mesma obra para 5 engenheiros diferentes, os 5 vão encontrar resultados diferentes. Alguns vão encontrar uma treliça muito mais econômica do que outras, e cada engenheiro vai demonstrar a qualidade da engenharia dele através da treliça que ele planeja. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem que dimensionar uma treliça. Nesse exemplo, a gente vai considerar que ela vai suportar um mezanino e ela é uma treliça biapoiada, segundo grau de um lado e primeiro grau do outro, com 7,5 metros de eixo a eixo dos apoios. E as cargas de 2,4 toneladas cada 1,25 m, né? Depende do sistema, mas imaginar que nesse caso a gente tem cargas cada 1,25 m, que é bem comum em mezaninos. O modelo abaixo, então imagina que foi criado esse modelo abaixo, ok? Onde foi escolhida uma treliça de wiring reforçada com montantes cada 625 mm, né, quebrando no meio, ou seja, cada carga de 1,25 m, a gente tem uma diagonal subindo, um montante e uma diagonal descendo, e novamente um montante. Ok? Foi escolhido banzo em perfil dobrado e diagonais em cantoneira dupla. Todos os perfis são aço 36. Tá? Então foi determinado isso. Ao dimensionar, a gente encontra, nesse caso, fazendo uma otimização, perfis U de 250 na 475 e cantoneiras de 1,3/4 por 316. Dentro da questão, ok, eu encontrei isso, posso mandar fabricar? Como que eu sei a eficiência? Tá? Como posso dizer, não, isso aqui tem uma qualidade adequada, eu posso executar isso, ou está totalmente fora da realidade pensar em fazer um projeto assim? Então, para isso, vamos determinar algumas questões, que é o teste do perfil W. Okay? O teste do perfil W consiste em calcular o peso da treliça e comparar literalmente com o perfil W. Okay? Então, ao invés de fazer essa treliça, eu modelei também, né, no caso, não ao invés, né, mas além de modelar a treliça, eu modelei um perfil W com as mesmas cargas, o mesmo perfil. O mesmo modelo, só que aqui eu tenho um perfil. Ok? E o que eu encontrei? Bom, eu encontrei que se eu for trabalhar com treliça, nessa treliça aqui, eu tenho um peso total de 290 quilos, ou 38,7 quilos por metro. Ok? Então, esse é o peso, imaginando essa seção aqui, essa geometria e essa concepção estrutural. Tá? Quando eu modelo um perfil W equivalente, eu tenho um perfil 410 por 38,8, atendendo com uma certa folga. E pesando basicamente a mesma coisa. A gente está falando do quê? Menos de 1 kg de diferença na peça inteira. Então, 290 para 291 é o mesmo peso praticamente. Tá? Só que entra a questão, a treliça vai ter uma maior altura, né, porque atualmente nessa concepção ela tem 750 milímetros, enquanto o perfil 410 38,8 tem 400 milímetros, né? Então a gente tem 350 milímetros a mais. Ok? As ligações são mais complexas, porque eu tenho 2 bandos para fazer a conexão. Eu tenho toda a mão de obra de corte dos perfis, montagem da treliça, solda, tenho que fazer uma pintura muito maior, porque eu tenho uma maior área, porque a espessura é menor, né? E uma pintura muito mais complexa, porque eu tenho muitas faces para pintar, faces internas, que complica a pintura. Então, a economia de aço ao usar a treliça que vai determinar se compensa ou não. Agora a pergunta é, economizando 1 quilo, menos de 1 quilo tecnicamente, compensa toda essa dor de cabeça que eu vou ter? E a resposta é não. Nesse caso, o peso é praticamente igual a uma treliça, né? Então não faz sentido o peso do perfil W, né? O peso do perfil W é igual à treliça, ou muito próximo da treliça. Então não tem vantagem usar essa treliça. Daí você vai dizer, tá, então treliça está jogando dinheiro fora, eu vou começar a usar perfil W e vai ser muito mais fácil e eficiente, porque é o mesmo peso, é muito menos complicação. Não, tá? Não é o caso. O caso é dessa treliça aqui, ok? Tá? O motivo é, perfis W têm formatos padronizados eficientes a muitas situações diferentes, enquanto treliças são feitas sob medidas para encaixar perfeitamente a obra. São, né? Vou colocar aqui são não, ou pelo menos deveriam ser feitas sob medida. Nesse caso não foi claramente, nesse caso totalmente fora da realidade, tá? Mas deveriam ser feitas para isso. Então, essa obra seguiu o quê?
seguiu o método legal de engenharia. O método legal de engenharia funciona como? Ah, eu vou fazer uma treliça com 75 centímetros de altura porque eu acho legal 75. Eu vou usar perfil U porque eu acho bacana. Eu vou usar diagonal de cantoneira, que é bem maneiro usar uma cantoneira. E no formato de wiring reforçado, que eu acho muito top o formato de wiring reforçada. Mas e quais os critérios lógicos? Não tem critério lógico nenhum. Só tem critério, eu acho legal fazer assim. Tá? Isso foi encaixado perfeitamente em obra? Não. Né? Não teve engenharia nenhuma nesse modelo. Não teve pré-administramento, não teve escolha de perfis, só teve chute. E aí chutaram a economia para longe junto. Não teve nenhuma engenharia na escolha, então não teve nenhum resultado de engenharia no resultado. Ok? Tá? Então vamos demonstrar algumas possíveis melhoras. Lembrando que a gente está competindo contra quanto? 290 quilos. Ok? Tá? Então, primeira questão que a gente pode trabalhar é com diagonais tracionadas. Então, o treliçado de wiring, apesar de ser muito comum em serralherias, ele tem problemas graves, ainda mais quando a carga é puramente gravitacional. Tá? Em obras de galpão, ele também tem problema grave, porque daí ele está queimando dinheiro com os montantes, mas no caso de obras com carga gravitacional, faria muito mais sentido trabalhar só com diagonais tracionadas. Né? Então, aqui o que eu fiz? Eu criei o mesmo modelo. A única coisa que eu peguei foi que todas as diagonais estão apontando para baixo e para o centro. Ok? Isso faz com que as diagonais que eram de 1 3/4 para 3/16 atendam com 2 polegadas por 1/8, com uma certa folga, inclusive. Né? Então, nessa brincadeira, eu tirei 30 quilos de aço. Ok? A próxima questão que eu vou fazer foi o quê? Bom, as diagonais são mais solicitadas nas pontas. Ok? Sempre próximo ao apoio, no caso, não as pontas, próximo ao apoio. E uma peça biapoiada sem balanços, o ponto mais crítico tende a ser o centro. Imagina uma altura constante, claro. Mas a parte mais solicitada do banzo é o centro na parte superior, que está comprimida. Então eu viro as diagonais para cima, bem na ponta, tiro esse montante. Algumas vezes a gente até consegue aliviar o banzo por causa disso, porque as diagonais vão ajudar na compressão nessa região, mas mesmo que não se alivie, pelo menos eu economizei um montante. Então foi para 257 kg, economizou mais 3 kg. Próximo, minimizar o treliçado. Ok? Então aqui a gente estava com montante a cada 625 milímetros. Se eu afastar os montantes para cada 1.250 milímetros, eu já reduzo muito desse bate e volta. Também esse bate e volta é o que mais gera necessidade de corte e solda. Então eu reduzi muito quanto de corte e solda tem que fazer. Tá? Então eu modifiquei para o espaçamento para 1,25 m. E agora que eu tenho muito menos bate e volta, quando eu aumento a altura da treliça, eu não gasto tanto mais material. Ok? Então eu aumentei também a altura da treliça. Consequentemente, fiz uma treliça de 1,10 m. Com as diagonais aqui, cada 1,25 m, bate e volta cada 1,25 m, eu cheguei num peso de 236 kg. Então, foi mais 21 kg que eu reduzi com essa mudança de altura e a modificação de geometria. Ok? Próximo, diagonais dobradas. Aqui a gente tinha o que? A gente tinha diagonais de cantoneira dupla. Ok? Mas é possível substituir cantoneira por perfil U. Se a gente está falando de um banzo largo, a gente trabalha com 2 perfis U, um de frente para o outro, né? Ou, se tem um banzo um pouco mais compacto, a gente consegue fazer um perfil U de encaixe, tá? Que ele é mais os dois têm eficiência maior, por quê? Porque eu tenho uma dobra a mais que uma cantoneira e eu tenho uma maior seleção de chapas. Cantoneira a gente tem 1/8, se não é 3/16 já, né? Que é 50% maior. Agora, se eu for pensar 2 milímetros, que é o mais comum de trabalhar como base inicial de espessura, até 50% a mais seria 3 milímetros. Só que nesse meio termo chapa dobrada tem 2,25 e 2,65 também. Então eu tenho muito mais liberdade de espessuras. Ok? Garantindo que eu consigo uma maior otimização. Ok? Além disso, como a geometria é mais eficiente por ter mais dobras, eu consigo reduzir a esbeltez e o peso e ganhar resistência. Ok? E a outra questão é usar aço adequado. Perfis W, um dos motivos que a gente consegue peso menor neles do que uma treliça mal feita, é que eles usam aço civil 350. O aço deles é 40% mais forte que o A36. Esse material ainda é raro em chapas finas no Brasil. Existe, sim, mas é raro. Ok? Mas civil 300 é comum.
Quase todo o Brasil você consegue civil 300. Ah, mas se eu for comprar do fabricantezinho aqui da minha cidade, talvez você não consiga, mas pegando de um fornecedor você consegue, tranquilamente. Tá? Praticamente todo o Brasil vai ter algum fornecedor desse perfil, você pode comprar dentro do estado também. Tá? E isso garante mais economia porque eu estou trabalhando com aço mais resistente. Então, a treliça que estava em 236, só modificando o material, eu chego em 210 quilos, né, com banco 150-50 e diagonais 140-40 nesse caso. Não é diagonal otimizado por enquanto, mas já foi para 210. Próximo, perfis dobrados especiais. Quando a gente segue um catálogo de fabricante, a gente está limitado ao que o fabricante tem de seção padrão. Né? E com certeza, se eu estou fazendo uma treliça que pesa 200 e poucos quilos, não faz sentido eu buscar fabricantes e fazer um formato especial de perfil para eles dobrarem especial 2 barras. Tá? Agora, imagina que esse galpão aqui tem 40, ou essa obra aqui tem 40 treliças assim. Opa! Agora mudou. Agora eu não estou falando de 200 quilos, estou falando de 8 toneladas. Okay? 8 toneladas de aço. Compensa fazer um formato decente. Okay? Compensa fazer uma dobra especial. Okay? Até porque quando a gente fala que eu vou comprar um perfil e eu quero um perfil diferente, tem um custo extra. Agora eu vou comprar 200 barras do perfil, aí geralmente não vai ter custo extra, você vai ter muito mais opção de compra. Né? Não compensa comprar de outro estado, por exemplo, por causa de um perfil, mas comprar uma carga compensa. Ok? Então, a comprar grandes quantias nem tem diferença de custo. Então, o que eu fiz? Ao invés de usar um perfil U que era largo na parte de cima, né, e só tinha 2 dobras, eu usei uma cartola que tem uma dobra da aba. Okay? Isso vai garantir mais quinas, o que aumenta a resistência, né, porque quinas resistem mais. Isso aqui volta lá para resistência de materiais, mínimo de estruturas, né, e isso me garante que eu consigo afinar mais a chapa, ou pelo menos otimizar o formato da chapa. E, além disso, eu estou usando diagonais de corte 300 a 2 milímetros, ok? Que é um U enrijecido. Né? Então, ao invés de fazer um perfil U das diagonais, um U enrijecido. Novamente, 4 dobras, aumentando a resistência da peça, reduzindo as esbeltez e permitindo chapa mais fina. Tanto que eu estou usando chapa de 2 milímetros nas diagonais e 3 milímetros nos banços, onde antes tinha 475, onde tem 3, e eu tinha 3, onde tem 2 agora, ok? E eu consegui atingir o peso de 181 quilos, ok? Próximo, eu posso trabalhar com uma treliça de Warren, sem reforço, não reforçada, que não faz sentido reforçada, praticamente em nenhum caso, né? E isso não vai ser uma diferença tão grande por ser uma obra gravitacional. Em galpão isso é muito mais, já é uma utilização muito maior, né? Mas ainda assim reduz as cargas nas diagonais, porque eu estou eliminando os montantes, ok? Tá? E daí todas as diagonais estão avançando. Quando eu combino isso com uma altura variável, onde eu sigo a regra do arco, né, que é uma base lá de estática, isso aqui é lá do mínimo de estruturas de estática, tá? E eu gero uma treliça com um formato derivado do momento rotor. Nesse caso não foi exatamente o formato do momento rotor, mas eu tenho, digamos, 3 metros reto, uma parte 3 metros descendo, uma parte reta e 3 metros subindo, por exemplo, né? Eu estou gerando uma treliça que vai ter menor carga nas diagonais, porque se o banzo tem o formato do momento, o banzo se deve suportar cortante, ok? Menor carga nas diagonais. Além de menor carga nas diagonais, eu vou ter diagonais mais curtas e, sendo diagonais mais curtas, que são mais leves, porque eu tenho menos comprimento de diagonais. Ok? Então, na treliça que estava em 181, eu cheguei em 163 quilos. Ok? Ou 21,7 quilos por metro, na mesma treliça que pesava 38,7. Tá? Agora entra a questão, nem sempre em toda treliça você vai conseguir aplicar todas essas modificações. Mas, por outro lado, tem outras modificações que eu nem cheguei a demonstrar aqui nesse modelo, porque muitas vezes uma modificação impede que eu faça outra. Tá? Mas a questão é, tem outras modificações que poderiam ser feitas ao invés. Se não fosse permitido fazer seção inclinada, se não fosse permitido alguma outra questão, teria outras maneiras de ainda encaixar uma seção otimizada. Ok? Uma modificação, uma estrutura otimizada. A questão é, de qualquer maneira, nesse caso, nós tivemos 44% de redução.
basicamente o que antes fazia uma treliça, agora quase faz duas, ok? Ou 127 quilos por treliça, né? Em obra com 40 treliças, são 5 toneladas. Obviamente não é tanta economia assim. Uma treliça eu tirei 127 quilos, ok. Tá? 127 quilos é uns R$ 1.000, mais mão de obra e tudo mais, vai para uns R$ 2.000 tranquilamente. É uma vantagem? É, mas não é tanta vantagem. Agora, se eu tenho 40 treliças assim, eu tirei 2.000 de cada, 80 mil começa a ser uma diferença mais considerável. Tá? Então, agora que eu tinha, ao invés de um perfil W que pesa 38,8 quilos, agora eu consigo uma treliça que tem 21,7, opa, eu estou economizando 17 quilos pela mão de obra adicional, pelas complicações adicionais. Agora começa a compensar. Agora, economizando 100 gramas por metro, é piada. Entendido? Tá? E por questão final, treliças são o ponto crítico que determina a capacidade técnica em metálicas de um engenheiro. Tá? Se eu trabalhasse numa empresa, por exemplo, tá? E me perguntasse, faz um teste que a gente quer contratar um engenheiro para trabalhar com metálicas. Tá? A gente vai jogar 10 engenheiros para fazer um teste para encontrar qual que é o melhor. Falou o quê? Modela uma treliça. Modela uma treliça com essas regras, né? O que encontrar o menor peso seguindo as normas, sem enjambração, sem maluquice, é o que mais entende de estruturas, ok? É uma regra, é uma correlação quase que direta disso, ok? Visto que se bem planejada permite economia gigante, nesse caso, por exemplo, foi 44% de redução, tá? E se ela tivesse sido pensada pior ainda, poderia ter uma economia maior na melhor opção, tá? Eu nem cheguei a aplicar tanta otimização assim, fiz algumas otimizações básicas aqui, mas tecnicamente poderia chegar seria possível chegar em 50% de redução, tá? Se fosse planejado, otimizado, pensado por mais tempo e com maior liberdade geométrica, ok? Tá? Mas, de qualquer maneira, se mal planejadas, queimam a eficiência da obra, ok? Para aprender na prática mais conceitos de planejamento e otimização de treliças e estruturas metálicas em geral, combinando, além disso, toda a base de estruturas, eu recomendo meu curso de metálicas, onde no curso base eu abordo o projeto completo, do início ao fim do galpão, onde eu aplico otimizações de geometria, eu aplico melhoras na seção, escolha adequada de perfis e outros fatores. E no curso avançado, além disso, tem um módulo específico de otimização de grandes vãos. Eu pego um galpão com um vão grande e eu demonstro, a gente pode modificar isso, demonstro basicamente todas as modificações estão no módulo, mas tem várias outras também que eu nem cheguei a demonstrar, ok? E todos os meus livros e cursos e planilhas e tudo mais estão na descrição do vídeo que fica aí embaixo, ok? Tá? Então, qual que é o teste do perfil W? Basicamente, você calcula a treliça, compara o peso dela com o perfil W que atenderia aquela situação e o quanto você reduziu vai determinar se aquela treliça é eficiente. Tá? Se o perfil W pesa tipo 20, 25% a mais, já compensa o perfil W. Tá? Teria que ter uma economia pelo menos maior do que isso. Pelo menos uns 25, 30% de economia para começar a compensar uma treliça, justamente por toda a mão de obra adicional que a gente tem fazendo treliças. Entendido? Mas, claro, um engenheiro que entende bem, que faz o planejamento adequado, a depender da obra, né, se ele tem a possibilidade de fazer uma treliça decente, ele consegue tirar muito mais que 30% da geometria. Beleza? Mas, por enquanto, seria isso, então. Meus cursos, como eu falei, estão no link abaixo, onde tem meu site, tem meu Instagram, que eu deixo também os slides lá, e vários outros links estão tudo no link da descrição, beleza? Então, por enquanto, seria isso, e até a próxima.